Em 1943, o Brasil já estava oficialmente em guerra contra o Eixo. Mas para quem vivia na costa do Rio de Janeiro, a guerra ainda parecia distante, um conflito de jornais e boatos. As praias continuavam cheias, os barcos zarpavam como sempre, e os pescadores acreditavam que nada no mar mudaria o destino de suas redes. Mas o Atlântico Sul tinha se tornado um campo de batalha invisível. A poucos quilômetros da areia, submarinos alemães patrulhavam em silêncio, caçando qualquer embarcação que cruzasse seu caminho. Para os comandantes da Kriegsmarine, pouco importava se o alvo era um cargueiro militar ou um simples pesqueiro de madeira. A missão era afundar e desaparecer. O litoral fluminense era estratégico. Navios brasileiros transportavam suprimentos e combustíveis para as bases aliadas no Nordeste. E sob a superfície, os U-boats traçavam rotas calculadas para interceptar essas embarcações. Alguns deles operavam tão próximos da costa que os moradores afirmavam ouvir ruídos metálicos à noite, ecos que acreditavam ser máquinas no fundo do mar. Enquanto isso, em Cabo Frio, a vida seguia o mesmo ritmo. Barcos como o Shangri-La partiam de madrugada e retornavam ao amanhecer com redes pesadas de peixe e esperança. Naquele inverno de 1943, o mar estava dividido. Acima, o mundo pacífico dos pescadores, abaixo, o silêncio mortal dos submarinos. E foi nesse ponto cego entre o cotidiano e a guerra que o destino do Shangri-La foi selado. O Shangri-La era um barco simples, feito de madeira resistente, com pouco mais de 20 toneladas. Usava um pequeno motor de 28 cavalos e uma vela auxiliar para aproveitar o vento quando o combustível acabava. No convés, tudo era improvisado. Cordas enroscadas, redes secando ao sol, baldes e anzóis pendurados nas bordas. Mas para quem vivia no mar, aquilo era o suficiente. O comandante era José da Costa Marques, um homem de 50 anos, experiente e respeitado em Cabo Frio. Ele navegava há mais de 3 décadas e conhecia cada corrente e mudança de vento daquela costa. Ao lado dele estava o filho Zacarias, de apenas 17 anos, o mais novo da tripulação, orgulhoso por estar no mar com o pai. Os outros 8 eram pescadores locais, homens que aprendiam a lidar com a solidão e a força do oceano desde crianças. Na manhã de 22 de julho de 43, o grupo deixou o cais de Cabo Frio. Levaram mantimentos para alguns dias e seguiram em direção às áreas mais ricas de pesca. O Shangri-La seguia sua rotina com os homens conversando baixinho para não espantar os peixes. Enquanto o rádio do governo falava em comboios e torpedeamentos, em Cabo Frio, os homens ainda mediam o tempo pelas marés. Era o retrato da vida simples no litoral durante a guerra. O contraste entre a normalidade e o perigo invisível. Do convés, o horizonte parecia seguro. Mas, enquanto os homens pescavam, a centenas de metros dali, no interior metálico do U-199, um operador de sonar dizia: contato visual. A poucos quilômetros dali, o submarino alemão U-199 emergia, com mais de 70 metros de comprimento, carregando canhões de 105 mm e metralhadoras de 37 mm. O comandante Hans-Werner Krauss, veterano do Atlântico Norte, avistou pelo periscópio uma pequena silhueta escura. Parecia um barco com vela à popa. Ele anotou em seu diário: um veleiro desconhecido, rota incerta. Em seguida, deu a ordem que selaria o destino de 10 brasileiros. O primeiro disparo foi curto, seco. Um clarão atravessou a noite, seguido pelo estrondo que ecoou na superfície. Depois veio a sequência: 7 tiros de canhão e uma rajada de metralhadora. Do Shangri-La não houve tempo para a reação. 2 projéteis atingiram o casco em cheio. Um deles perfurou o motor. O outro explodiu próximo à popa, abrindo um rombo que partiu o barco. As redes, o mastro e os corpos desapareceram. Não houve sobreviventes. O U-199 permaneceu alguns minutos na superfície, observando o local do impacto. Depois mergulhou. Nos registros de bordo, a entrada daquela noite seria direta e sem emoção. Afundamos pequena embarcação com vela de popa. Nenhum sobrevivente. Era apenas mais uma linha no diário de guerra de um submarino. Mas, para as famílias em terra, seria o início de 60 anos de mistério. Essa imagem mostra os 5 principais subtipos do submarino alemão Type 9, que foi o modelo usado no ataque ao pesqueiro brasileiro Shangri-La. O Type 9A, lançado em 1937, foi a primeira versão da série. Era menor e com alcance limitado, mas estabeleceu o padrão para os modelos que vieram depois. Armado com um canhão de 105 mm na proa e uma torre simples, podia navegar cerca de 12 mil quilômetros sem reabastecimento. Apesar de suas limitações, serviu como plataforma de testes para os aprimoramentos que tornariam os Type 9 uma das classes mais eficazes da frota alemã. A segunda versão da série teve tanques de combustível ampliados e motores mais eficientes, o que aumentou significativamente o alcance para cerca de 15 mil quilômetros.
O Type 9C era o modelo mais conhecido da família. Operou em missões de longo alcance no Atlântico e no Caribe. Contava com tanques maiores, uma torre aprimorada com plataforma antiaérea e alcance de aproximadamente 18 mil quilômetros. A versão subsequente foi ligeiramente mais longa e incorporou melhorias de navegação. É dessa categoria que fazia parte o U-199, responsável pelo ataque ao pesqueiro Shangri-La. O modelo Type 9D foi uma versão alongada e mais potente, projetada para operações no Oceano Índico e na costa da África. Tinha alcance de cerca de 23 mil quilômetros, maior tripulação e compartimentos adicionais para combustível e suprimentos, tornando-o ideal para patrulhas de longa duração. A versão final e mais avançada da linha, o Type 9D2, media cerca de 87 metros, equipado com radares e rádios modernos, além de diversas armas antiaéreas. Podia atuar tanto como submarino de patrulha quanto de transporte em missões oceânicas de grande distância. Esses foram os principais estágios de evolução do Type 9, desenvolvidos entre 1937 e 1943. Cada versão aumentava o alcance, a autonomia e o poder de fogo. Para não tornar o vídeo técnico demais, vou focar nas características gerais do submarino, sem entrar nas diferenças específicas de cada versão. A classe Type 9, também conhecido como U-Boats, transportavam torpedos que pesavam cerca de 1.600 kg cada, com uma ogiva de aproximadamente 300 kg, suficiente para destruir um navio mercante com um único projétil. Havia 6 tubos prontos para disparo, 4 na proa e 2 na popa. Além disso, o submarino carregava torpedos de reserva em racks internos que podiam acrescentar até 10 torpedos extras. No convés dianteiro ficava o canhão de 105 mm, projetado para alvos menores. Ele disparava projéteis explosivos que perfuravam cascos de madeira ou metal leve. Uma alternativa prática e econômica ao torpedo quando o alvo era um pesqueiro ou uma traineira e o risco de ataque aéreo era baixo. Para a defesa imediata, enquanto o submarino permanecia em superfície, a torre tinha metralhadoras antiaéreas de 20 mm e 37 mm. Essas armas automáticas disparavam rajadas contra aeronaves e pequenas embarcações, comprando tempo para o comandante ordenar o reembarque, carregar o canhão ou mergulhar. Entre os sistemas que aumentavam a furtividade e a autonomia estava o snorkel, um tubo retrátil que permitia operar os motores diesel com o casco quase submerso. Assim, o submarino conseguia recarregar as baterias e avançar sem subir totalmente à superfície, reduzindo muito a janela de vulnerabilidade a patrulhas aéreas e navios. Algumas unidades foram alvos de testes com placas de material anecoico, conhecidas como Alberich. Essas placas de borracha eram coladas ao casco para absorver parte das ondas sonoras geradas pelo sonar inimigo, diminuindo o eco refletido em 15%. Na prática, o objetivo era reduzir a probabilidade de detecção por sonar. Mas o sistema foi usado apenas em poucas unidades e nunca se tornou comum na frota. As unidades Type 9 que receberam equipamento eletrônico passaram a usar radares de busca para localizar alvos de superfície e aeronaves em condições de pouca visibilidade. Em paralelo, os receptores detectavam emissões de radar inimigas, funcionando como um alerta antecipado. A combinação de 2 sistemas permitia ao comandante identificar contatos à distância, avaliar riscos e decidir o que fazer, aumentando muito a capacidade de realizar ataques surpresa e aproximações noturnas. Formando o conjunto de radares, o submarino contava com um conjunto de hidrofones, conhecidos como Belcom Jihad. Esses microfones submersos captavam ruídos de hélice e máquinas à distância. Operadores experientes podiam estimar rumo e alcance pelo som. Em operações furtivas, a escuta passiva servia para detectar alvos sem acionar radares e para evitar escoltas. No final de 1939, antes mesmo do auge da guerra submarina, os engenheiros alemães começaram a testar pequenas melhorias nos submarinos Type 9. O foco era melhorar a visibilidade e proteger a tripulação da torre contra vento e ondas. O primeiro ajuste foi o Spray Deflector, uma placa metálica curvada instalada na base da torre para desviar o jato de água, que subia quando o submarino avançava em superfície. Pouco tempo depois veio o Wind Deflector, uma proteção adicional montada mais acima, que ajudava a reduzir o impacto direto do vento e da água sobre os instrumentos e sobre os marinheiros que ficavam de vigia. O Type 9C tinha, além dos 2 periscópios principais, uma antena retrátil de rádio, que muitos confundiam com um terceiro periscópio. Na prática, era uma haste telescópica metálica, composta por 3 tubos encaixados que se estendiam progressivamente. Quando levantada, permitia a comunicação por rádio, mesmo com o submarino parcialmente submerso.
Ficava posicionada ao lado do periscópio de ataque e podia ser recolhida quando o submarino mergulhava totalmente. Algumas fotos históricas mostram bandeiras presas nela, o que aumentou a confusão entre antena e periscópio. O Net Cutter era uma estrutura metálica montada na proa dos primeiros modelos. Tinha o formato de um V invertido, feito de tubos de aço reforçados, e às vezes possuía bordas serrilhadas para aumentar o poder de corte. Logo abaixo do cortador principal estava o cortador de redes inferior. Era uma lâmina metálica instalada na proa do submarino. Sua função era romper redes anti-submarino instaladas em portos e áreas costeiras inimigas. Essas redes de cabos e aço impediam a passagem de submarinos, e o Net Cutter servia como uma lâmina frontal que abria caminho enquanto o submarino avançava submerso. Com o tempo, o design foi sendo reduzido, dos modelos grandes e dentados aos mais compactos, até ser totalmente removido por volta de 1941, quando deixou de ser necessário. Algumas versões possuíam breakwaters, estruturas metálicas laterais localizadas próximas ao canhão de convés. Serviam para desviar a água das ondas, evitando que ela invadisse o convés ou atingisse os tripulantes durante o disparo do canhão de 105 mm. Uma no casco lateral, outra ao redor do canhão, protegendo a equipe durante o disparo. Esses detalhes mostram o cuidado com a ergonomia e segurança da tripulação, mesmo em embarcações projetadas para missões longas e perigosas. Nos dias que seguiram o ataque, o silêncio tomou conta do litoral de Cabo Frio. O Shangri-La não voltou. As famílias esperaram no cais até o terceiro dia, depois começaram a procurar. Outros pescadores vasculharam a costa e foi então que os primeiros destroços começaram a surgir, levados pelas correntes. Na praia de Arraial do Cabo, pedaços do barco foram encontrados encalhados na areia. Tábuas queimadas por dentro, cordas estouradas e fragmentos de madeira negra e retorcida. Os moradores sabiam que aquilo não vinha de um naufrágio comum. A capitania dos portos foi notificada. Um inquérito foi aberto e logo fechado. O relatório oficial, datado de 1944, concluiu que o Shangri-La havia ido a pique por causas naturais. Tempestade, colisão ou erro humano. Essas foram as hipóteses aceitas. Não havia testemunhas, nem sobreviventes, nem provas de ataque. O caso foi arquivado em 1945 e os 10 pescadores foram esquecidos. Mas havia detalhes que não se encaixavam. Aquelas marcas de queimadura interna no casco, resultado de pressão e calor vindos de dentro para fora, indicavam explosão. E ninguém sabia explicar como um barco tão robusto poderia desaparecer tão rápido em águas rasas. Mesmo assim, as pessoas seguiram com suas vidas. O Brasil celebrava o avanço de seus soldados na Itália, enquanto os nomes de José da Costa Marques, Zacarias e seus companheiros se apagavam da memória nacional. Durante décadas, a versão oficial permaneceu inalterada. O Shangri-La era mais um barco perdido. Mas o que as famílias não sabiam é que, a milhares de quilômetros dali, um diário de bordo alemão guardava a verdade do que ocorreu. Durante mais de meio século, o caso do Shangri-La permaneceu adormecido nos arquivos da Marinha. Mas, em 1999, um homem decidiu reabrir o caso esquecido do litoral fluminense. Seu nome era Elísio Gomes Filho, pesquisador e historiador de Cabo Frio. Ele cresceu ouvindo histórias sobre um barco que havia sumido sem deixar rastros. Ao consultar registros norte-americanos da Segunda Guerra, Elísio encontrou algo estranho. Entre os depoimentos dos 12 sobreviventes do submarino alemão U-199, havia uma entrada datada de 22 de julho de 1943. Os prisioneiros haviam contado aos interrogadores aliados que, dias antes de serem abatidos, haviam afundado uma pequena embarcação de vela próximo à costa brasileira, obedecendo a uma ordem direta do comandante Hans Werner Krauss. A coincidência era perfeita. A data, o local e a descrição do barco batiam exatamente com o desaparecimento do Shangri-La. O único detalhe que intrigava Elísio era a menção à vela de popa feita pelos alemães. Mas esse detalhe, que parecia um erro, acabou confirmando a verdade. O Shangri-La realmente possuía uma vela auxiliar de ré, chamada vela de fortuna, usada para estabilizar o barco quando o motor falhava. Um detalhe técnico que apenas um pescador local saberia, e que selava de forma definitiva o elo entre as duas histórias. Com essas provas, Elísio enviou um ofício à Marinha do Brasil, pedindo a reabertura do inquérito. A investigação foi retomada, e em 31 de julho de 2001, o Tribunal Marítimo emitiu o novo parecer. A embarcação Shangri-La foi afundada em ato de guerra, em 22 de julho de 1943, por um submarino alemão tipo U-Boot. O que antes era um naufrágio comum passou a ser oficialmente reconhecido como crime de guerra.
Em 31 de julho de 1943, o submarino alemão U-199 foi localizado ao largo do Rio de Janeiro, graças a uma combinação de vigília aérea e patrulhas navais. Um hidroavião norte-americano, Martin PBM Mariner, avistou o submarino navegando em imersão parcial, provavelmente recarregando baterias. O radar detectou o contato e o avião iniciou uma aproximação de ataque. O U-199 respondeu com fogo antiaéreo, de metralhadoras de 20mm e 37mm, abrindo buracos na fuselagem do Mariner e forçando-o a recuar momentaneamente. Minutos depois, 2 aviões brasileiros se juntaram à caçada. Um Lockheed Hudson, da Força Aérea Brasileira, usado para a patrulha costeira, e um Consolidate PBY Catalina, batizado de Arará, comandado pelo tenente aviador Alberto Martins Torres. O Arará fez a aproximação final sob fogo intenso, voando a baixa altitude. O Catalina lançou uma sequência de cargas de profundidade diretamente sobre a posição do submarino. As explosões levantaram colunas de água e fumaça. Uma das cargas acertou em cheio o casco. O U-199 emergiu brevemente, envolto em óleo e destroços, antes de afundar definitivamente. Dos 61 tripulantes, 49 morreram. Os 12 sobreviventes, entre eles o comandante Kraus, foram resgatados por embarcações brasileiras e enviados como prisioneiros para os Estados Unidos. Posteriormente, os interrogatórios confirmaram que o submarino havia atacado o Shangri-La intencionalmente, informação que permaneceu desconhecida das famílias das vítimas por décadas. O Martin PBM Mariner nasceu no final da década de 1930, quando os Estados Unidos previam que a guerra se estenderia aos oceanos. Era uma lancha voadora de patrulha marítima. Seu primeiro voo foi em 1939 e um ano depois já estava em operação. Durante a Segunda Guerra, o Mariner tornou-se um dos pilares das patrulhas de longo alcance no Atlântico e no Pacífico, rastreando comboios, resgatando náufragos e caçando submarinos inimigos. O Mariner tinha um formato imponente, asas altas em asa de gaivota, fuselagem com casco de barco e 2 grandes derivas verticais na cauda. Era totalmente projetado para pousar e decolar no mar. Os motores radiais de mais de 1.700 cavalos cada forneciam força suficiente para cruzar grandes distâncias sobre o oceano. Dentro dele havia espaço para bombas, cargas de profundidade e equipamentos de vigilância, tudo cuidadosamente distribuído para equilibrar peso e autonomia. O PBM Mariner era um avião de patrulha, mas com a agilidade de um bombardeiro pesado. Seu casco servia como base para uma estrutura armada em todas as direções, com metralhadoras calibre .50 montadas na torre frontal, dorsal e na cauda, além de posições laterais com cúpulas transparentes que ofereciam aos artilheiros um campo de tiro quase completo de 360 graus. Mas a verdadeira ameaça vinha debaixo d'água. O avião podia carregar cargas de profundidade, cilindros explosivos projetados para detonar sob a superfície, ou ainda torpedos aéreos modelo Mk-13, suspensos sob as asas. Esses armamentos transformavam o Mariner em uma plataforma de destruição submarina. Bastava avistar o periscópio inimigo e a tripulação lançava uma sequência cronometrada de explosões, que reverberavam até o fundo do oceano. Com o avanço da guerra, a tecnologia embarcada evoluiu rapidamente. O Mariner recebeu radares que podiam detectar um submarino ou navio mesmo sob nuvens densas ou à noite. Também foi equipado com sonoboias, dispositivos lançados na água que transmitiam ruídos de hélices inimigas, e com magnetômetros capazes de identificar pequenas variações no campo magnético causadas pelo casco metálico de um submarino escondido. Durante as missões, o Mariner patrulhava áreas vastas por horas, cobrindo regiões inteiras do Atlântico Sul, Caribe e Pacífico. Voava abaixo, rastreando o horizonte em busca do mínimo traço de periscópio ou mancha de óleo. Se encontrasse um submarino inimigo, descia agressivamente e lançava suas cargas de profundidade. Foi assim que aeronaves do tipo PBM participaram de dezenas de abates de U-boats. Entre 1940 e 1949, ao todo, foram construídas cerca de 1.366 unidades, distribuídas entre várias versões. Com isso, tornou-se um dos aviões de patrulha marítima mais produzidos da Segunda Guerra Mundial. Sua robustez o manteve em operação mesmo após o fim da guerra, sendo usado pela Marinha dos Estados Unidos, pela Guarda Costeira e por outras forças estrangeiras. A versão mais famosa, o PBM-5 anfíbio, podia operar também em terra, com rodas retráteis. Essas inovações deram ao avião um papel de destaque na chamada Guerra Invisível, o combate silencioso travado contra os U-boats alemães que tentavam se manter ocultos nas profundezas do Atlântico.
O caso finalmente tinha nome, data e culpado. Depois de quase 60 anos de esquecimento, o Shangri-La finalmente teve sua história reescrita. Com a nova conclusão do Tribunal Marítimo, a Marinha do Brasil reconheceu oficialmente que os 10 pescadores haviam sido vítimas diretas da Segunda Guerra Mundial. Não eram mais apenas desaparecidos, eram mortos em combate, civis abatidos em território nacional. Em 6 de junho de 2004, uma cerimônia foi realizada no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. Sob o concreto frio do Panteão, os nomes dos 10 tripulantes do Shangri-La foram gravados ao lado dos soldados brasileiros que lutaram na Itália. Homens simples de Cabo Frio, agora reconhecidos como heróis de guerra. Familiares viajaram para assistir à homenagem, alguns já idosos, outros filhos e netos que nunca haviam conhecido as vítimas. Para os descendentes, a homenagem era importante, mas incompleta. Ainda havia uma ferida aberta, a reparação. Advogados ingressaram com ações pedindo indenização à União e, em alguns casos, até ao governo alemão. Os processos se arrastaram por anos, passando por diferentes instâncias. Durante décadas, o governo alemão havia sido considerado intocável, protegido pela chamada imunidade de Estado, uma regra que dizia que nenhum país pode ser julgado por outro, mesmo quando causa danos em tempos de guerra. Mas o STF decidiu o contrário. Por 6 votos a 5, os ministros entenderam que quando um Estado estrangeiro comete um ato ilegal em território brasileiro, como matar civis, ele não pode se esconder atrás da imunidade. Foi a primeira vez que o Supremo reconheceu oficialmente que a Alemanha poderia ser processada no Brasil pelos ataques de seus submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. O caso ainda permanece nos tribunais sem um desfecho.